O governo dos Estados Unidos prenderam mais de 500 imigrantes logo no início do segundo mandato do presidente Donald Trump e já começou a fazer as primeiras deportações de pessoas em situação irregular no país. Para comentar as mudanças após os novos decretos assinados por Trump nesta semana, vamos conversar com o doutor Felipe Alexandre, que é advogado especialista em imigração americana. Doutor Felipe, muito bom dia para você. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom, 538 imigrantes já foram presos nos Estados Unidos. A informação da Casa Branca é de que pelo menos 88 são brasileiros. Deportados já chegaram ontem em Manaus. A primeira pergunta é: quais devem ser os impactos dessas mudanças na lei de imigração norte-americana e como esse cenário deve ficar daqui para frente? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Esse assunto é muito importante. Com certeza está havendo mudanças muito grandes no cenário migratório aqui. Uma grande mudança que acabaram de fazer é a lei sobre deportação acelerada. Essa lei anteriormente aplicava para pessoas que estavam 100 milhas de qualquer fronteira dos Estados Unidos, incluindo fronteiras marítimas, e que estavam aqui menos de 2 semanas. O que significa deportação acelerada é que você praticamente não tem um direito de ver um juiz para ele analisar o seu caso. Existe uma exceção se você fala que você tem um medo creível de voltar para o seu país. Agora, essa lei vai aplicar para o país inteiro, não limitado a 100 milhas de qualquer fronteira, então qualquer lugar do país, e a pessoa vai ter que provar que ela está aqui pelo menos 2 anos. Então, foi expandido de 2 semanas para 2 anos e uma certa distância da fronteira, isso incluía antes o estado inteiro da Flórida, mas agora qualquer parte do país. E isso está se tornando realmente um movimento de deportação de realmente qualquer pessoa que está aqui ilegalmente e um pouco o contrário do que tem falado que iriam priorizar pessoas com recorde criminal. Realmente, qualquer pessoa que está aqui de maneira indocumentada está vulnerável a uma deportação acelerada. Doutor Felipe, bom dia. Eu queria que o senhor, então, resgatasse, porque ele está cumprindo aquela promessa também que fez durante a campanha, evidentemente, mas então, antes havia todo um processo legal, havia um período aí para fazer análise. O senhor está nos contando que agora, então, houve a mudança na legislação e, de fato, vai ser muito mais rápido do que aquilo que acontecia dentro da legislação anterior. Não houve uma mudança na legislação, porque isso somente o nosso Congresso que pode fazer, mas essa ordem executiva está acelerando isso. Com certeza vai ter desafios nas cortes, eles vão desafiar essas ordens, mas como está agora essa ordem executiva, expandiu isso para um grande número de pessoas que estão aqui sem status. Mas se a pessoa está aqui mais de 2 anos, aí a pessoa não está sujeita a uma deportação acelerada. A polícia migratória, que chama ICE aqui nos Estados Unidos, eles ainda podem colocar a pessoa em processo de remoção, mas aí a pessoa tem o direito de ver um juiz, tem o direito de pedir fiança, tem o direito de levantar seus argumentos para serem considerados pelo juiz. Continua existindo uma exceção, que isso está na lei, isso apenas o Congresso pode mudar, mesmo pessoas que estão sujeitas à deportação acelerada, elas ainda podem alegar um medo creível de voltar para o seu país, mas ela teria que passar uma entrevista preliminar para determinar se elas têm uma chance de convencer um juiz que eles têm asilo, ou apenas se está falando que eu tenho medo porque eles querem impedir a deportação naquele momento. Doutor, bom dia. O senhor bem disse sobre todos os aspectos relacionados a essas deportações que estão sendo feitas nos Estados Unidos. Mas trazendo um pouco para a conversa próxima aqui para a gente. Nós sabemos que nós, brasileiros, para irmos aos Estados Unidos, dependemos da obtenção de um visto. No seu entendimento, diante de todas essas circunstâncias, o senhor acha que essa obtenção ficará mais difícil ou a atuação norte-americana no combate a um fluxo imigratório ilegal será mais em território americano? Baseado em conversas que tivemos com ex-oficiais dos consulados e a maneira que eles estão interpretando essas ordens executivas, que tem outras ordens que estão priorizando a segurança do país
inspeção e obtenção de mais informação. Acreditamos que, infelizmente, isso possa causar uma certa demora em algumas aplicações de visto e que possa demorar um pouco mais porque vai ter mais fiscalização. Então, é possível que isso aconteça. Não significa que as pessoas devem parar de aplicar, se você qualifica, se você tem um desejo de vir para cá, investir, etc. As pessoas devem continuar fazendo isso, mas possivelmente vai ter mais demoras e fiscalização. Professor, durante a campanha eleitoral, muitas críticas tentaram ser destinadas ao discurso de Donald Trump, que ele era muito claro, ele iria apenas fortalecer a questão da fiscalização para tirar dos Estados Unidos imigrantes que estejam em caráter de ilegal, que estão em ilegalidade, e principalmente criminosos que acabam buscando refúgio nos Estados Unidos. Você acredita que, na verdade, isso é mais uma narrativa para tentar enfraquecer esse discurso de Donald Trump, porque, de fato, na prática, é bom. Essa deportação que vem acontecendo é eficaz, é positivo. Eu acho que, se fosse no Brasil, nós também gostaríamos que aqui no Brasil não permanecessem pessoas ilegais, pessoas criminosas, vivendo aqui às nossas custas. Se fosse um movimento exclusivamente focado em prender pessoas imigrantes que têm um recorde criminal, isso inclui imigrantes legal que tem green card, a pessoa pode perder sua green card se tem um recorde criminal. Se esse movimento fosse exclusivamente focado nisso, até poderíamos entender e apoiar isso mais. Mas o que estamos vendo é que isso se está se tornando muito além disso. Essa expansão, por exemplo, da deportação acelerada vai aplicar a qualquer pessoa que a polícia migratória vai prender. Normalmente, o processo de deportação com pessoas de recorde criminal não ultrapassa 5% de todos os outros processos, significando que as outras pessoas que estão lá não têm recorde criminal nenhum, não fizeram nenhuma ameaça para os Estados Unidos de maneira nenhuma. Então, essas ordens executivas, inclusive o movimento que estamos vendo por ICE, eles estão agora comparecendo em negócios da comunidade, certas fábricas, até vimos em Chicago, eles estavam perto de uma escola. Isso está mandando a mensagem que realmente o que tinha sido falado antes, que a prioridade são pessoas com recorde criminal, realmente estamos vendo uma outra realidade. No caso, dessas deportações, como o senhor diz, aceleradas, porque aconteceram muito rapidamente após os decretos. Na sua avaliação, pode levantar dúvidas do próprio processo legal, ou seja, o risco de que, em nome dessa rapidez, dessa celeridade, direitos básicos desses imigrantes, como acesso a advogado, revisão também dos casos, possam ser comprometidos? Com certeza e sem dúvida. Se eles colocam alguém em um processo acelerado, acesso a advogado, preparação de documentos, preparação de argumentos, tudo isso vai ser muito limitado. Eles colocam pessoas em centros de detenção longe das cidades, em lugares remotos, em Texas, em Louisiana, que faz muito difícil até a família visitar essa pessoa. Chamadas são muito limitadas, extremamente difícil para comunicar com advogados. Então, com certeza essa lei vai ser desafiada. Tem pessoas que estão aqui, estão em processo de aplicar para asilo, e se essa pessoa ainda não finalizou a entrada ou deu alguma coisa errada em protocolar esse pedido, essas pessoas até podem ter uma dificuldade nesse procedimento. Então, com certeza vai haver muitos desafios dos advogados defensores. Como o senhor falou, então, não foi a base legislativa, foi decreto, professor? Então, tudo indica que isso vai ser levado, como já foi levada a questão também da nacionalidade, se pode ser considerado um americano ou não, isso também vai ser discutido lá. De qualquer forma, ele prometeu, está cumprindo, ele vai dizer que se ele fez, mas se a justiça negou, aí é problema da justiça, não é dele. Ou seja, ele está cumprindo também, do ponto de vista político, ele vai usar essa alternativa. Mas na visão do senhor, claro, isso vai chegar à justiça e aí haverá uma deliberação. Enquanto isso não acontecer, ele vai manter essa política. Não, com certeza. Ele está fazendo a parte dele, cumprindo com o que ele prometeu, mas estamos vendo que ele está indo além da promessa. Eu acho que muitos americanos que não entendem o conceito de deportação em massa, que estavam indo nas
nas festas e nas convenções de Trump e com a plaquinha lá, we support mass deportation, apoiamos esse tipo de deportação. A mensagem que foi dada a eles é que essas pessoas seriam os criminosos, the bad guys, ou as pessoas que já têm ordem de deportação, mas estamos vendo outra coisa. Então, ele vai tentando fazer o máximo possível até as cortes darem limites. Por exemplo, essa coisa da cidadania para pessoas que nasceram aqui. Ele tentou. Com certeza os advogados dele, eles conhecem a Constituição muito bem e sabiam que isso daria errado, está claramente na Constituição. E se não gostamos do conceito dessas crianças terem cidadania aqui, se nascer de uma mãe que está aqui legalmente, podemos mudar a Constituição, mas isso vai requer pelo menos 67% do voto dos deputados, que nesse momento seria difícil. Conversamos com um advogado especialista em imigração nos Estados Unidos, doutor Felipe Alexandre. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês hoje.